Boa noite para você que acompanha a TV Câmara. Eu sou Daniela Teixeira e começa agora o programa Primeiro Tempo. O nosso convidado de hoje é o vereador Fabrício Polese, do Partido Patriota. Boa noite, vereador, seja muito bem-vindo. Boa noite, Daniela. Boa noite, Paulo. Mais uma vez, prazeroso estar usando esse espaço aqui para falar um pouco das demandas municipais, para falar um pouco do nosso trabalho e para falar do que a Câmara Municipal tem promovido em nossa cidade, em nosso município. Vereador, o senhor é autor de 2 moções de apelo sobre uma ação que está em tramitação no STF sobre a legalização do aborto. Essa é uma chamada nacional, todos os municípios, está sendo feito o chamado nas câmaras municipais para adentrarem com essas moções, encaminhando ao Congresso, ao Senado e também ao STF, a fim de que o STF aborde essa missão. Haja visto que a prerrogativa de legislar é do Congresso e do Senado e não do STF, porque nós temos uma corte que hoje se coloca como acusador, julgador e que também criador de leis. É um absurdo o que está acontecendo, embora opiniões abordem que é louvável, é plausível a ação do STF, porque o legislativo não aborda essa discussão. Não é compatível com o STF. É um absurdo, porque não legislar também é legislar. Não legislar é uma ferramenta que todos nós parlamentares usamos no nosso dia a dia, em pautas que a gente não quer que ganhe o debate, que ganhe discussão e que, então, não legislar também é legislar. Vereador, gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente, porque foram 2 moções para o STF arquivar e para o Senado e para a Câmara nas providências. Gostaria que o senhor explicasse para a população. Sim, a primeira foi em apelo ao STF para que ele cancelasse essa discussão da ADPF 442, enviada pelo partido PSOL, que não tem nenhum compromisso com a vida humana, e a outra foi para que o Congresso tomasse atitudes provenientes a essa ADPF, a essa aberração jurídica. E foi com ampla maioria dos votos da Câmara, apenas 2 votos contrários, aprovada, a primeira aprovada, a segunda, com o plenário lotado de representantes civis contrários ao aborto. E isso não está acontecendo só aqui em Piracicaba. Vale lembrar, repetindo, está acontecendo em todos os municípios desse país. Para deixar claro, a proposta do PSOL seria o aborto legalizado até quanto tempo? O que está acontecendo? A proposta da ADPF 442 é que seja legalizado o aborto até 12 semanas de gestação. É um absurdo, porque 12 semanas de gestação já tem uma vida ali, já tem um ser humaninho ali, já tem um coraçãozinho em formação. Realmente, essas pessoas, elas tão loucas, tão malucas, não dá para defender uma coisa dessas, não dá nem para trazer à tona uma discussão dessas, haja visto que a vida é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Então, é inaceitável. Vereador, vamos falar um pouco do trabalho do senhor nas ruas, né? Primeiro eu gostaria que o senhor falasse sobre o campinho do bairro Altafim, acertei? Os refletores. Gostaria que o senhor falasse sobre esse trabalho que o senhor está fazendo lá. É uma demanda bem bacana de rua, de apontamentos e indicações, e é um trabalho bacana, Dani, porque a população chama o vereador na rua e eu faço realmente esse trabalho de rua. Vou lá, olho, converso com a população, sinto a necessidade do campinho de futebol, da quadra, da rua do bairro, da árvore, do poste de lâmpada. E ali a gente viu a necessidade de trocar as luminárias, porque de noite o refletor velho, saturado. Conseguimos, através de uma articulação muito rápida com a Secretaria de Esportes, com o Executivo, e foi trocado imediatamente, providenciado a troca dos refletores do campinho, e o campinho do Jardim Altafim foi o primeiro a ser contemplado com essa nova remessa de lâmpadas LED. Lâmpada LED, um refletorzinho desse tamanho, ilumina pra caramba, as mães amaram, adoraram e, mais uma vez, uma proposta atendida por causa desse trabalho em equipe, vereador na rua, apontando em contato com as principais secretarias do Executivo para trazer a solução dessas demandas para a população. Vereador, agora a gente já está terminando a entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a falta de água que tem ocorrido na cidade ultimamente e o trabalho do senhor, porque eu sei que o gabinete do senhor tem sido solicitado, o senhor está na rua. E o que o senhor pode falar sobre isso? A falta de água, ela se dá principalmente naquela semana de calor insuportável que a cidade atravessou. Haja visto, vale lembrar, vamos abrir um leque aqui. Aumentou o calor de uma forma
insuportável. O que acontece? A demanda aumenta e não é simplesmente o SEMAI vai lá e tira a água do rio. Tem um contrato por trás, tem a Ares, PCJ, tem uma tabela, um planilhamento, um contrato estabelecido, o tanto de metragem cúbica que é tirada do rio para captação, para fazer o tratamento. E de repente, numa semana muito quente, aumentou consideravelmente o uso da água potável, o uso das famílias. E como que aumentou? As pessoas abasteceram suas piscinas. E eu não estou falando aqui de milionários, de donos de chácara, estou falando do cidadão comum, do cidadão que tem uma piscina de 1.000 litros na garagem, no fundo da casa, aumentando a demanda consideravelmente. Os bairros mais longes, mais afastados das adutoras, das redes de abastecimento, ficaram prejudicados, porque abastecia-se primeiro as regiões mais próximas da rede de abastecimento, as mais afastadas, a água não chegava. A medida emergencial do SEMAI foi aumentar a pressão, aumentar o quilobar, né, para jogar a água para longe, só que isso tem um preço, tem um custo. Arrebentou as adutoras, porque é um sistema de rede antigo, velho, arcaico, enferrujado, são tubos de ferro fundido, estoura fácil, quebra, rompeu várias adutoras e o SEMAI teve que apelar para uma medida emergencial além de promover a manutenção das adutoras na Balbo, no Santa Terezinha, no SECAP, no Industrial, na Pauliceia, também destinar caminhão-pipa para as regiões mais afetadas. Isso aconteceu, esse trabalho acompanhou integralmente, indo na rua, indo nos principais bairros que estavam tendo essa falta de água e, graças a Deus, a gente saiu dessa situação com uma forma bem exitosa, um trabalho muito forte do Executivo do SEMAI para resolver esse problema. Por hora está sanado, haja visto que voltou a chover, né? Sim. Vereador, a gente está terminando a nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor se despedisse da população que está assistindo. Pessoal, contem comigo, esse é um vereador atuante que está na rua, veio a chuva agora, né? Uma chuva tão esperada, veio de forma atípica com um temporal de brinde, destruíram-se várias e várias ruas, caíram árvores, mas eu estive lá na rua apontando, catalogando, notificando, foram mais de 100 árvores derrubadas, mais de 100 ruas registradas com travamento, interrompidas, mas diante desse trabalho na rua, apontando, mostrando, catalogando, em trabalho em equipe com as principais secretarias, a gente, graças a Deus, está conseguindo sanar, resolver essas pendências, tanto da falta de água, quanto das árvores atingidas pelo temporal. E é isso, pessoal. Conte comigo que eu estarei aqui sentindo as dores que vocês sentem na rua, trabalhando, sentindo a voz do povo e a dor da população. Muito obrigado, vereador, pela entrevista. O programa Primeiro Tempo fica por aqui. Em instantes, acompanhe a 55ª reunião ordinária de 2023. Uma excelente noite a todos.